Então vamos lá. Companheiros difíceis. Nós precisamos sempre, quando nós vamos ter a pretensa ideia de olhar para o outro, nós precisamos sempre ter um cuidado muito grande. Todos nós somos formados, nós carregamos e nós estamos aqui hoje presentes, cada um de nós, com uma série de coisas, de componentes, de coisas que estão impregnadas em nós e que nós trazemos, independente de ser consciente ou inconsciente. Nós somos formados, por exemplo, por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós vivenciamos em outras experiências, em outras vidas. A reencarnação, ela dá uma nova oportunidade para nós, mas ela não apaga o nosso passado. Nós trazemos latente dentro de nós tudo aquilo que nós já tivemos de experiência em outras épocas. Inclusive as nossas certezas, as nossas convicções, aquilo que formou o nosso espírito, o entendimento, a consciência do nosso espírito, porque o nosso espírito é essa ideia, essa inteligência que está aqui dentro, né? Então, ele foi forjado diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que a gente teve de experiência nas nossas vidas passadas. Ele foi forjado e ele traz aqui, cada um de nós trazemos aqui, aquilo que é a nossa experiência espiritual. Tudo aquilo que foi positivo que a gente conseguiu construir. Mas traz também algumas vivências que são as nossas dificuldades. Aquilo que nós tivemos de experiência no passado, onde nós não fomos tão felizes nas nossas escolhas. E nós estamos com isso também impregnado aqui dentro de nós. Além disso, nós quando voltamos para cá, nós temos um pouco dessas coisas, né, que estão aqui dentro, e algumas delas são coisas que nos incomodam. São coisas que, sem você perceber, ou sem você se debruçar sobre o tema, você olha para você mesmo, ou para você mesmo, e você consegue identificar coisas que te incomodam, sem nenhuma justificativa. Determinadas coisas te incomodam. Então, são gatilhos, são situações que você vivenciou que estão ali em estado de alerta dentro do teu emocional, dentro do teu espírito, e que você vivenciando essas experiências novamente aqui nessa vida, isso te provoca reações que não são reações boas, ou, se você teve boas experiências, vão provocar boas impressões, boas reações. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque isso é o espírito que nasce. Isso é o espírito que chega para começar uma nova vida. Ele já chega com tudo isso. Então, quando nós olhamos para um bebezinho, quando nós olhamos para uma criança, nós pensamos assim, é um bebê. O corpo físico, sim, mas ali dentro existe um espírito velho, experiente. E conforme a vida vai se desenrolando, esse espírito dessa criança começa a mostrar alguns comportamentos. A partir dos 7 anos, principalmente, começa a vir tudo isso à tona. Então, esse espírito que carrega tudo isso, chegando aqui, ainda vai encontrar um monte de situações que vão provocar nele uma série de reações, de comportamentos, de entendimento, que vão formar o caráter dele nessa nova existência, nessa nova oportunidade. Então ele pode chegar, a família dele pode ser de um jeito, formada de determinada situação, ele pode ter uma condição social diferente, ele pode ter uma condição cultural diferente, ele pode estar num país que tem uma cultura diferente, ele pode ter infinitas situações. Ele pode ser influenciado pela forma como os pais conduzem a educação dele, ele pode ser influenciado pela religião que esses pais seguem, ele pode ser influenciado pelo relacionamento que ele começa a construir na adolescência, e isso fala muito no coração dele. Então ele vai se aproximar de coisas que têm a ver com a sua tendência do passado. Isso tudo
vai provocar uma série de coisas nesse espírito. Quem é esse espírito? Cada um de nós. Nós temos tudo isso. Só que concorda que nós não tivemos as mesmas experiências do passado, das outras vidas? Nós tivemos experiências diferentes. Será, Ricardo? Compara com as experiências dessa vida. Nós pertencemos a gêneros e a condições diferentes, nós temos escolhas sexuais diferentes, nós temos escolhas políticas diferentes, nós temos a formação de pai e de mãe foi diferente, religião que trouxe até aqui pode ter sido diferente, condição social pode ter sido diferente, a escola onde estudou, acesso a todas essas coisas foram diferentes. Gente, se 2 irmãos, 3 irmãos, uma família que segue a mesma orientação, que tem o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma religião, a mesma condição social, o mesmo tudo, em formação, você fala assim, mas eu dei a mesma educação para os meus filhos, como é que pode ser tão diferente? Porque o espírito é diferente. Imagina provocado por uma série de situações que são completamente divergentes umas das outras. Somos nós. Somos todos nós. Nós temos uma série de coisas que constrói cada indivíduo que está aqui hoje. Cada indivíduo que faz parte do teu convívio social, da tua família, da tua relação de trabalho. Nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras. E aí, quando nós começamos a nos relacionar, nós começamos a identificar coisas que nós gostamos no outro. Quando a gente começa a ter uma relação com as pessoas, e até por uma questão de você ser simpático, né? Você começa a dar mais atenção, você recebe, você acolhe, você conversa, e você vai se aproximando, e você vai estreitando esse laço. Um laço de amizade, que pode ser um amigo que você faz na vida, um laço amoroso, que pode ser um companheiro, uma companheira que você descobre para você poder seguir essa jornada, um laço de trabalho com amigos do seu trabalho, daquilo que você realiza, e que você se identifica mais com algumas pessoas do que com outras, e você vai afinizando, vai estreitando esse relacionamento. Então, você passa a achar que conhece a outra pessoa. Você passa a trocar com essa pessoa, a ter experiências com essas pessoas. E você cria um jeito de gostar daquele ser. E aquele ser cria um jeito de gostar de você. Mas como que eu gosto de você? Gosto de você do jeito que você me agrada. Desde que esteja dentro dos parâmetros que eu estabeleci. O meu relacionamento, muitas vezes, com as pessoas próximas, que é o que o texto fala hoje, né? São relacionamentos, muitas vezes, que eu imponho, né? Eu só me relaciono, eu só estabeleço conexões de relacionamento social com pessoas que se afinizam comigo, que tem mais ou menos a ver com aquilo que eu acredito, que eu gosto, né? Com as coisas que eu sigo, com a religião que eu tenho, enfim, com uma infinidade de coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, gente, eu não conheço as pessoas com quem eu me relaciono verdadeiramente. Vamos lembrar que nós somos alguém que está em processo de construção. Vamos lembrar que eu trago todo esse passado de outras vidas, trago todo o passado dessa própria vida, tudo que me construiu, que me trouxe até aqui, mas eu não estou pronto. Eu estou em transformação. Então eu ainda vou passar por uma série de mudanças, certo? Eu trago tudo isso. E eu tento ser, no meu relacionamento com vocês, eu tento ser a melhor pessoa possível. Cada um de vocês tenta ser isso. Cada um de nós tenta ser a pessoa mais educada, a pessoa mais honesta, a pessoa mais caridosa, a pessoa... Todo mundo tenta ser do bem, todo mundo tenta ter um comportamento legal. Um comportamento que seja um bom comportamento. Certo? Faz parte?
Isso é quem eu sou verdadeiramente? É quem eu estou tentando ser. Eu brinco de dizer, isso é uma fala minha, né? Eu brinco de dizer que nós nos relacionamos com representações das pessoas, com aquilo que as pessoas estão tentando ser. E a gente tentando ser aquilo que nós estamos hoje representando, vai chegar algum momento que nós vamos verdadeiramente viver aquilo. Então, eu tentando ser do bem, eu vou ser do bem em algum momento. Eu tentando ser uma pessoa educada, em algum momento eu serei educado. Eu tentando ser cordial, eu tentando ser atencioso, eu tentando ser caridoso, eu vou em algum momento entender que a minha tentativa virou a minha prática e que aquilo faz parte do meu ser, da minha forma de acreditar e de seguir as coisas. Só que, eis que lá dentro, ainda reside, dentro do meu peito, um grande leão nervoso, bravo, irritadiço, e que diante de algumas coisas, por conta das minhas experiências do passado, por conta das minhas vivências dessa vida, eu posso ter gatilhos, eu posso ter situações que me provoquem e que eu posso não ter o comportamento esperado por vocês. Hoje vocês estão aqui, estão sentados aqui, nós estamos batendo um papo, vocês estão vendo o Ricardo falando. Daqui a pouco, um dia aí, sei lá, amanhã ou depois de amanhã, se Deus quiser não vai acontecer, mas, né? Um dia você me encontra na rua, eu estou sem paciência, eu estou cheio de problema, um monte de coisa que faz parte da minha vida, né? E você me encontra, e às vezes eu não sou tão atencioso, porque eu não estou no papel ou na função, ou cumprindo com, né, o dever de estar aqui atendendo, conversando, tal. Eu estou na pressa do meu dia, e aí eu te cumprimento de uma forma que você acha que eu fui ríspido, que eu fui seco. Assim, nossa, o Ricardo foi... Né? Você viu como que ele foi frio? Ele não estava nem aí para mim, acho que nem me reconheceu, passou por mim, nem me cumprimentou. E fica chateado, por quê? Porque a tua expectativa é que eu tenha sempre esse comportamento de chegar aqui na frente da casa, de receber as pessoas e tal. E pode acontecer isso? Pode acontecer isso comigo? Pode acontecer com cada um de vocês? Pode acontecer sim. E a frase é justamente isso, pode acontecer. Não é que eventualmente acontece. É que é permitido que aconteça. Por quê? Porque pode acontecer. Cada um de nós temos as nossas imperfeições. Nós temos o nosso jeito de fazer as coisas. Nós temos tudo aquilo que está te provocando no teu dia. E eu não sei o que está te provocando no dia de hoje. Eu não sei como é que foi a tua tarde de hoje. Eu não sei como é que foi, sabe, as experiências que te trouxeram até aqui. E daí, naquele momento que eu estou encontrando com você naquele dia, no horário que for que eu estou encontrando com você, que eu estou tendo aquela experiência com você, a minha expectativa está sempre alta em relação a você. Opa, mas a reação das outras pessoas, a expectativa das outras pessoas também deve estar alta em relação a mim. E eu não falho? Você não falha? Você não erra? Quem aqui não ficou nervoso hoje, levanta a mão. Uma irritaçãozinha. Ninguém ficou nervoso. Na semana, levanta a mão. Na semana inteira, não ficou nenhum momento nervoso a semana inteira. Entende? Como é difícil? É difícil. Por quê? Porque todo mundo fica. Mas, ai daquele ser insignificante, atrasado, o verme da espécie humana, que ousou ficar irritado comigo. Eu posso ficar irritado, porque... Não, mas Ricardo, é que eu tenho os meus motivos. É que no meu caso aconteceu alguma coisa que me provocou e que, cara, mas daí não tinha como fazer, né? Sim. E você sabe o que o outro está vivendo? Então, o que o texto hoje provoca e chama a gente para poder falar, né? Eu não falei aqui durante o começo da gravação, o texto é Companheiros Difíceis, que está aqui no Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Mateus, Companheiros Difíceis, e ele fala assim, ele está chamando a atenção que ele está convidando a gente a avaliar companheiros difíceis como aqueles que se afinizam com a gente, que estão próximos a gente, que convivem bem com a gente, que têm um bom relacionamento, mas que em algum momento essa pessoa muda. Alguma coisa na vida dessa pessoa provocou ela
a passar por uma mudança, por uma transformação, por algo que ela está tentando, uma nova experiência, um novo jeito de ser. Mas como aquilo é algo que eu não estou acostumado, mas eu convivi a vida inteira com a pessoa desse jeito? Não, eu não aceito. Onde já se viu, né? E aí o que o texto está dizendo, olha, essa pessoa pode estar sendo provocada, ela pode estar tendo uma experiência na vida dela, que ela está tendo essa reação. Quantas reações você tem na sua vida diante das coisas que você vive? Cada um de nós é formado, gente, por uma infinidade de coisas que vão coincidir todas elas aqui dentro, né? Todas elas serão trazidas aqui para esse momento. E conforme a gente vai vivendo, essas experiências vão aos poucos transformando a gente, possibilitando novas coisas para nós. A grande questão é, se eu tenho que muitas vezes, segundo o Evangelho, ter essa paciência com uma pessoa estranha, com o meu próximo, quanto mais paciente eu precisaria ser com as pessoas que eu me afinizo? Vamos lá, de novo, pegando exemplo, eu estou me relacionando com uma pessoa há 10 anos, trabalhando com ela, eu conheço essa pessoa, eu estou frequentando o centro aqui com uma pessoa há bastante tempo, 5 anos, 6 anos, 10 anos que eu estou trabalhando ao lado dessa pessoa. E algumas coisas acontecem, as pessoas são provocadas a transformações. Quanto mais eu preciso ser caridoso, amoroso, paciente com essa pessoa que é cara para o meu coração. Muito mais. Mas normalmente, gente, são com essas pessoas que a gente menos tem paciência. Porque a gente coloca um peso sobre essas pessoas de ter que me agradar, de ter que continuar sendo aquela pessoa que sempre foi, de não poder passar por nenhuma transformação, de não ter uma mudança de comportamento. Não pode alterar nada na vida dela, independente do que ela viva. Eu enfrento essa pessoa, muitas vezes, colocando sobre ela a responsabilidade de se manter intacta, colocando sobre ela a responsabilidade de ter que reagir diante de situações do jeito que é o previsto por mim, só que eu olho para ela, para a vida dela, pela ótica, né? Pelo buraco da fechadura da minha vida. Com base no quê? Na minha experiência, na minha formação, na minha religião, na educação que meus pais me deram, na minha condição social, na minha condição amorosa, na minha condição financeira, tudo aquilo que sou eu. Mas aquela pessoa é uma outra pessoa. E eu conheço ela. Eu me relaciono com ela. Quando ela se transforma em pessoa difícil, eu deveria, né, companheiros difíceis, quando isso acontece, eu deveria olhar para ela, entendendo um pouco que eu sei da vida dela e um pouco daquilo que eu tive acesso, sabendo o seguinte, olha, se isso está acontecendo, deve ter algum motivo. E eu preciso ser mais caridoso. Eu preciso ter um entendimento melhor e maior sobre aquilo que aquela pessoa está vivendo. Muito mais do que eu tenho com a pessoa estranha. Muito mais do que eu tenho dentro dessa caridade que Jesus apresenta para nós, muito mais com a pessoa que é a pessoa do meu relacionamento. Mas, gente, verdadeiramente é onde é mais difícil. Por quê? Porque como eu tenho um laço, eu tenho uma relação com essas pessoas, eu me permito cometer sincericídio, né? Eu sou sincero ao extremo com essa pessoa. Eu tô falando o que eu penso, porque nós temos uma amizade, eu posso falar o que eu penso para você. E aí eu vou magoar essa pessoa, e aí eu vou machucar essa pessoa, e essa pessoa vai me machucar. Nós vamos trocar alfinetadas.
E nós deveríamos ser pessoas que saibam calar uma com a outra, que saibam olhar uma para a outra, entender o momento que cada uma está vivendo, e entender essa confusão que está acontecendo, que pode ser momentânea. Isso vai acontecer dentro do nosso lar, com o nosso marido, com a nossa esposa, vai acontecer com o nosso pai ou com a nossa mãe. Isso vai acontecer com os nossos filhos. Isso vai acontecer com o teu irmão, com a tua irmã, com o relacionamento que você tem com eles. Isso pode acontecer. Muito fortemente isso pode acontecer dentro do seu lar, dentro da sua família. Porque dentro da família é onde a gente acha que tem mais liberdade e onde a gente menos permite falhas. Mas nós somos espíritos diferentes. Temos experiências diferentes. Isso pode acontecer dentro do nosso trabalho, dentro do nosso círculo de amizade. Amigos que são preciosos para você. E daqui a pouco você se afasta. Daqui a pouco você começa a ter um outro olhar. Daqui a pouco o comportamento da outra pessoa começa a te irritar. E eu tenho uma ressalva para dizer aqui, né? Quando a gente fala assim, nossa, não aguento mais ver tal pessoa, porque ela me irrita, ou ele me irrita, né? Tô ficando irritado por causa... Não, ninguém te irrita. Você se irrita. Ninguém tem essa capacidade de provocar sensações e sentimentos em você. Quem faz isso é você. É você que se permite se irritar. É você que se permite não ter paciência. Quando, na verdade, você deveria lutar contra isso. Então, quando a outra pessoa está me irritando, não é ela que está me irritando, sou eu que estou tendo um olhar que eu preciso mudar. Sou eu que estou reagindo diante de uma situação, estou reagindo de uma forma que eu não deveria reagir, que eu deveria mudar esse meu comportamento. Reação é instintiva, instinto é animal. Nós já passamos dessa fase. Fomos criados simples e ignorantes, desenvolvemos a nossa inteligência e agora estamos desenvolvendo a nossa moralidade. Então nós já passamos dessa fase instintiva, né? Quando eu vou reagir de forma instintiva diante de uma reação, principalmente com as pessoas que eu me relaciono, eu estou completamente errado. E eu preciso rever esse meu pensamento, essa minha forma de fazer as coisas. Gente, é um grande chamamento que a gente precisa ter, e eu tenho certeza aqui que nós temos pessoas difíceis nos nossos relacionamentos. Nós temos pessoas, companheiros, que muitas vezes provocam algumas coisas em nós e que nós queremos mudar o outro. Você conhece alguém que tem essa capacidade? Vocês conhecem? Alguém que tem a capacidade de sentar com o outro e propor uma mudança e conseguir fazer a mudança no outro? Ninguém tem. Ninguém tem essa capacidade. Nós temos a capacidade de olhar para outra pessoa com aquilo que nós não concordamos nela. Primeiro, quem sou eu para não concordar com alguma coisa no outro? De novo, eu estou olhando o outro, olhando a vida do outro pelo meu prisma, pelo meu olhar, pela minha forma de enxergar, pelos meus valores. Quem sou eu para não concordar com alguma coisa no outro? Segundo, não concordando, eu quero dizer para você que você não pode ser assim. Você não pode mais ter essa relação. Você mudou. E eu exijo que você volte a ser a pessoa que você era. Porque senão eu não sou mais o seu marido, eu não sou mais o seu filho, eu não sou mais o seu amigo, eu não sou mais o seu... Quem é que está desajustado aqui nessa relação? Sou eu. Eu não tenho a capacidade de olhar para o outro, acatar, acolher, receber ele, ser paciente. Aquele que supostamente eu disse, ou que em algum momento eu estabeleci uma relação de afeto, e eu não tenho essa, eu não me predisponho a essa condição de acolher ele. Eu sou intransigente, incisivo, sou um carrasco,
na hora de olhar para aquilo que o outro está fazendo? Como é que eu quero que olhem para mim? Quando eu falhar? Quando eu falhar, o que eu quero que façam comigo? Todo mundo tenha paciência, né? Quando eu sou mal educado, quando eu dou uma resposta atravessada, quando eu falo uma coisa que eu não deveria, quando eu falo num tom que eu não deveria, e a outra pessoa vira para mim e fala assim: precisa disso? Por que você está me tratando mal desse jeito? Você cai em si e fala assim: me perdoa, me desculpa, eu não queria ter falado desse jeito, eu não queria ter te dado essa resposta, eu não queria ter feito isso. E aí você está querendo o que da pessoa? Que a pessoa tenha paciência com você. E como é que eu fico em relação ao outro? Porque a gente sempre olha, quando a gente está falando dessa relação do entendimento, do perdão, né, do acolhimento, a gente sempre olha do ponto de vista que sou eu perdoando vocês, né? Todos vocês são agressores do Ricardo, né? E vocês vão me pedir perdão e eu sou o possuidor do perdão, né? Sou eu que vou dizer: eu te perdoo. Mas vamos lá, gente. Quantas pessoas estão me perdoando? Quantas vezes eu sou perdoado? Tem coisa que eu fiz que eu nem sei que eu fiz, que eu nem percebi que fiz, e a pessoa relevou, de tanto que a pessoa gosta de mim, sabe que naquele dia eu não estava bem, não sei o que e tal, e relevou, falou, não é nem que perdoou, ela não se ofendeu, ela relevou, porque me conhece, porque me ama, porque tem carinho por mim e tal, entende? Por que na hora de julgar nós somos tão carrascos? É isso que o Evangelho está propondo hoje, né? Quando ele diz assim para nós, no finalzinho aqui, ele fala assim para nós, ele fala assim, compreenderemos que se o próprio Senhor nos aceita como somos, suportando-nos as imperfeições e aproveitando-nos em serviço segundo a nossa capacidade de sermos úteis, é nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis como são, esperando por eles em matéria de elevação ou reajuste, tanto quanto o Senhor espera por nós. Nós devemos ter a paciência, nós devemos esperar, nós devemos saber que as coisas são momentâneas, que aquilo pode ser uma vivência, uma experiência. E talvez, eu agindo dessa forma, eu vou possibilitar que esse relacionamento perdure. Eu vou possibilitar que ele não se rompa. Que eu não tenha um atrito de forma a romper com a pessoa. Falar, não tem mais condições. Eu tenho que tentar olhar para o outro, olhar para outra pessoa e buscar as coisas que são interessantes nela. Buscar me relacionar com a parte boa. E, gente, todo mundo tem parte boa e todo mundo tem parte difícil. Todo mundo tem. Todo mundo tem parte difícil. Eu só quero me relacionar com a parte boa? Não funciona assim. Porque ninguém se relaciona só com a sua parte boa. Quem dera todo mundo só pudesse se relacionar com a minha parte boa. Mas não funciona assim. Então, vamos olhar para isso com mais cuidado. Vamos ser um pouco menos intransigentes nos nossos relacionamentos. Vamos olhar para as pessoas que são os nossos companheiros difíceis e vamos lembrar que nós somos o companheiro difícil de muitas pessoas. Nós também somos a companhia difícil de muitas pessoas que privilegiam estar com a gente, que escolhem abrir mão de todos os defeitos, todas as coisas que você tem que a pessoa não gosta, ela escolhe abrir mão de tudo isso para ficar com a parte que ela gosta de você. Por que eu não posso fazer a mesma coisa? Eu posso. Mas é uma decisão consciente. Então, quando a gente conviver, né, fechando o nosso bate-papo de hoje, quando eu tiver pessoas no meu relacionamento, pessoas próximas que se tornarem companheiros difíceis, vamos ter um pouquinho mais de paciência.
Vamos lembrar de todas as coisas boas que já vivemos e vamos tentar observar aquela parte que eu ainda gosto da pessoa. Apesar de ter umas coisas que a pessoa está fazendo agora que eu não gosto muito, a maior parte dela eu ainda continuo gostando. E eu não vou abrir mão dessa parte que eu gosto por um comportamento, por um detalhe que eu não gosto. E assim, gente, nós vamos aprendendo a desenvolver em nós esse cuidado, esse olhar, essa caridade com aqueles, né, que às vezes não fazem tudo aquilo que é a minha expectativa. A gente precisa mudar isso. A gente precisa ter esse olhar. Se Jesus fala que a gente precisa ser caridoso com o próximo, com o estranho, a gente precisa ser mais ainda com aqueles que são próximos do nosso coração. Amém?